Nesse vídeo eu vou falar um pouquinho sobre os marcadores cardíacos. Algumas enzimas e proteínas que estão relacionadas ao músculo cardíaco, mas que não são necessariamente específicas para o músculo cardíaco, como a AST e a ALT, que são marcadores hepáticos, porém elas podem estar presentes, elas estão presentes em outros órgãos, e um exemplo deles é o órgão do músculo cardíaco. A CK ou CPK-MB, que tem outras formas de creatina fosfoquinase, mas aqui está mais presente no cardíaco é a CK-MB e a troponina. Então, que nem eu estava falando sobre a CK-MB, que ela vai ter várias formas, né? Não a CK-MB, né? A creatina fosfoquinase vai ter várias formas e uma delas é a CK-MB. Outras é sobre a CPK-BB1, que ela é encontrada nos pulmões e no cérebro. CPK3-MM, que ela é presente no tecido muscular e representa 95% de todas as creatinas fosfoquinases. E a CPK-MB, ou CK-MB, que ela é do músculo cardíaco. Pode também ser presente em outras partes de outros músculos, porém ela está mais concentrada no músculo cardíaco. Porém, em casos de necrose miocardíaca, é possível observar a concentração elevada a partir de 4 horas, né, de 3 a 6 horas, 4 horas após o início dos sintomas, e após 72 horas do infarto, o valor dessa enzima normaliza. Então, quando ela pode elevar em caso de infarto agudo do miocárdio, quando algum dos vasos que irriga o órgão está obstruído, né? Aí o tecido cardíaco ele para de receber oxigênio. Distrofia muscular, que causa fraqueza progressiva e perda de massa muscular, e exercícios intensos. Porém, como eu disse, essa isoenzima, né, a CK-MB, também pode se elevar após o dano de outros tecidos não cardíacos, especialmente após a lesão de órgãos de músculo liso e esquelético, não só do cardíaco. Mas ela é um marcador muito importante, né, de miocárdio, que vai confirmar o infarto agudo do miocárdio. A mioglobina ela é uma proteína que está presente no músculo cardíaco e em outros músculos do organismo. Ela não está presente no sangue normalmente, ela não está presente na corrente sanguínea, mas ela é liberada quando ocorre uma lesão em algum músculo, né, como infarto agudo do miocárdio ou lesão muscular. Então, se as concentrações de mioglobina estiverem elevadas, não necessariamente significa que a pessoa esteja com infarto agudo do miocárdio. Mesma coisa com o CK-MB. Pode até ser, mas a troponina é a melhorzinha para fazer o diagnóstico. Por isso que é um exame que ele não é feito único. Ele é um complemento com outros tipos de exame para confirmar se é infarto agudo do miocárdio. A mioglobina, se ela estiver elevada, pode ser tanto o infarto agudo do miocárdio, o que não pode ter certeza se não tiver acompanhado de outros exames, ou só uma lesão muscular. Agora, a troponina, elas são específicas e mais sensíveis para o diagnóstico de lesões do miocárdio. A troponina, elas são proteínas estruturais que estão envolvidas no processo de contração das fibras cardíacas e esqueléticas. Porém, existem 2 subtipos de troponinas cardíacas específicas, que é a troponina T cardíaca, ou CTNT, e troponina I cardíaca, ou CTNI. E elas são liberadas juntas na corrente sanguínea. E quando ocorre a morte do músculo cardíaco, né, devido a algum bloqueio arterial, né, como o infarto agudo do miocárdio, essas troponinas específicas acabam vazando para a corrente sanguínea e aumentando seus níveis séricos, podendo ser detectadas na corrente sanguínea um tempo depois. Por exemplo, como eu disse, né, que a CK-MB, depois de 72 horas, ela normaliza, a troponina também. Porém, a CTNT, né, a troponina T, ela é detectável no sangue a partir de 3 a 4 horas após a lesão, e ela pode permanecer elevada, né, em concentrações elevadas por 10 a 14 dias.
E ela é mais útil para a detecção de infartos que ocorreram há mais tempo. E a troponina I, ela é semelhante à TNT, ela surge na circulação de 3 a 4 horas após a lesão. Mas ela geralmente normaliza mais rapidamente do que a CTNT, em cerca de 5 a 9 dias, e aí ela permite a avaliação de lesões mais recentes. Então, as troponinas cardíacas, como elas permanecem elevadas por mais tempo, né, elas são significativamente mais sensíveis do que a CK-MB. E a troponina, elas são consideradas o padrão ouro no diagnóstico para essa condição, que é o infarto agudo do miocárdio ou outra lesão do miocárdio. A troponina qualitativa, que é um teste imunocromatográfico, ele é uma tabelinha que usa o soro, o plasma, o sangue total do paciente, onde a presença de uma linha colorida na região da linha teste, ela indica um resultado reagente, e caso não contenha CTNI, nenhuma linha colorida será formada na região da linha teste, indicando que não há um resultado não reagente. E aí, para servir como controle desse procedimento, né, desse teste, uma linha colorida sempre vai ser formada na região da linha controle, que é a linha C, que indica que o volume da amostra foi o suficiente para que que a absorção pela membrana ela correu da forma correta, né? Por isso que eu chamo a linha controle, para ela ter certeza de que foi o suficiente o soro ou o plasma ou o sangue do paciente utilizado serviu para fazer o teste. Então, lembrando que enzimas não específicas do músculo cardíaco, não só porque elas estão presentes no tecido cardíaco, que elas vão diagnosticar com certeza que é um infarto ou alguma lesão do miocárdio, porque elas estão presentes em outros músculos e não só no cardíaco. E hoje em dia se utiliza mais a troponina para fazer o diagnóstico do que essas outras, não que os outros exames são descartados, porém a que é mais específica e utilizada é a troponina.